Meus amigos e minhas amigas, peguem um café coado na hora, sentem-se na varanda e venham comigo para um pedaço esquecido do Brasil. Para um tempo onde a vida era esculpida pelo sol e pela poeira, e os segredos se escondiam nas sombras das casas grandes. Hoje, vamos desenterrar uma história que brotou do chão seco do interior. Uma trama que vai prender o coração de vocês e talvez até lhes arrancar um suspiro. Se a vida no campo e as narrativas que nos fazem pensar na força do espírito humano ressoam em você, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ajude essa história a alcançar mais corações sedentos por verdade e mistério. É o seu apoio que nos permite continuar acendendo a lamparina sobre esses cantos esquecidos do nosso passado. O sol de Goiás já era uma fornalha quando despontava sobre o pequeno vilarejo de São Benedito, um amontoado de casas de pau a pique e telhados de barro vermelho, onde o asfalto era um sonho distante e o pó era o companheiro mais fiel. Ali, o tempo passava ao ritmo lento da enxada e da reza, e a vida, para a maioria, era uma eterna peleja. Em uma dessas moradias singelas, onde o cheiro de café torrado se misturava ao de lenha queimada, vivia a Aurora. 22 anos, mas com a alma carregada de uma maturidade que a pobreza impõe cedo. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam a doçura de quem ainda acreditava na bondade do mundo, mas também a melancolia de quem já havia sentido o gosto amargo da privação. Aurora era órfã desde menina, criada pela avó, Dona Cotinha, uma mulher miúda e encurvada, mas com a fibra de um mandacaru. Juntas, elas teciam a vida com fios de esperança e muito suor, plantando uma horta para o sustento e aceitando bicos de costura para complementar a renda escassa. O destino, porém, tinha outros planos para a Aurora, planos escritos com tintas escuras e traçados por mãos indiferentes. A vida em São Benedito era uma rotina de trabalho árduo e poucas alegrias, mas havia a avó, o abraço morno, o canto baixinho nas noites de trovoada. Essa era a âncora de Aurora, o porto seguro em um mundo incerto. Até que a saúde de Dona Cotinha, frágil como papel de seda, começou a se esvair. Primeiro foi uma tosse persistente, depois a falta de ar. E por fim, um definhar lento que as medicinas caseiras não conseguiam aplacar. A Aurora se desdobrou. Vendeu o pouco que tinham para comprar remédios, pedia favores na venda do Zé para conseguir um xarope mais forte, passava noites em claro velando o sono febril da avó, rezando para todos os santos que conhecia. Mas a força da doença era maior que sua fé e sua devoção. Em uma manhã de domingo, quando o sino da igrejinha tocava para a primeira missa, Dona Cotinha partiu, silenciosa como o orvalho que se evapora ao sol. O último suspiro da avó levou consigo a última ponta de segurança que a Aurora conhecia. O chão se abriu sob os pés da jovem. Ela se viu sozinha, sem família, sem eira nem beira, em um mundo que de repente se tornara frio e hostil. O luto a consumia, mas a vida em São Benedito não esperava. As dívidas começaram a se acumular, pequenas quantias que, para quem não tinha nada, eram montanhas intransponíveis. O pior veio quando o coronel Eurico, o homem mais rico e temido da região, bateu à sua porta. Eurico era um latifundiário com terras que se perdiam no horizonte, dono de armazéns, de engenhos e senhor de praticamente todas as almas de São Benedito. Seu poder era medido não só em hectares, mas no medo que seus olhos frios e sua voz de trovão instilavam. Ele vinha cobrar uma velha dívida de seu pai. Uma dívida que a Aurora nem sequer sabia que existia. Um papel amarelado, assinado com uma cruz torta, talvez forjado, talvez real, mas de qualquer forma, irrefutável para quem não tinha como contestar. O valor era exorbitante para ela, a quantia exata que bastava para cobrir os poucos pertences da casa e o terreno onde estava fincada a moradia que ela e a avó tinham construído com as próprias mãos. Menina, disse ele, com a voz grave que parecia arrancar pó do chão, enquanto a poeira avermelhada subia com cada passo de seus coturnos pesados. Essa dívida está em meu nome, e prazo é prazo. Ou me paga, ou a casa é minha. Aurora sentiu o sangue gelar nas veias. O luto ainda era uma ferida aberta, e agora a injustiça, cruel e fria, se abatia sobre ela. Ela implorou, chorou, tentou explicar que não tinha nada, que a avó havia morrido, que não tinha para onde ir. Mas as palavras eram como orvalho no deserto para o coração de pedra do coronel. Ele apenas deu de ombros, virou as costas e deixou-a ali, no meio do quintal, com a certeza de que em poucos dias estaria sem teto, sem rumo, com o mundo desabando sobre sua jovem cabeça. Aquele pedaço de chão era tudo que lhe restava da família. O último elo com a memória dos seus. Perder a casa era como perder a avó de novo. Os dias que se seguiram foram de angústia e desespero. Aurora tentou bicos em outras casas, mas o vilarejo não oferecia muitas oportunidades para uma moça sem família e sem proteção. O medo de ser despejada e jogada à própria sorte crescia a cada manhã.
O sol, que antes trazia calor e vida, agora parecia queimar sua pele e sua esperança. Noites insones passadas na rede, olhando para o teto de palha, ouvindo o coachar dos sapos e sentindo o peso da solidão. Como poderia uma moça sozinha e desamparada sobreviver em um mundo tão hostil? Quem a ajudaria? Não havia para onde correr, nem a quem recorrer. Ela estava no limite, sentindo o gosto da derrota, quando a notícia, sussurrada de boca em boca na venda do Zé, chegou aos seus ouvidos como um fio de luz no breu. Diziam que na fazenda Santuário, um latifúndio tão grande que se perdia nas veredas distantes, estava precisando de uma babá. Uma fazenda antiga, isolada, de difícil acesso, pertencente a 3 irmãos que viviam reclusos desde que a senhora da casa, a mãe deles, havia sumido anos atrás sob circunstâncias misteriosas, histórias que ninguém na cidade sabia direito, mas que eram fonte de cochichos e medo. Pouca gente se arriscava a trabalhar lá. A fazenda tinha fama de ser um lugar sombrio, onde as sombras dançavam e os corvos faziam ninho no telhado. Mas para Aurora, com a ameaça de despejo pairando como um urubu sobre sua cabeça, a oferta, por mais distante e estranha que parecesse, era a única chance de sobrevivência. Era o único vislumbre de um novo caminho, por mais tortuoso que se mostrasse. Perguntem-me, de que cidade você está assistindo? Eu respondo que, para Aurora, qualquer lugar longe dali, onde ela pudesse recomeçar e fugir da sombra do coronel Eurico e da dor da perda, parecia ser a salvação. Era um salto no escuro, uma aposta desesperada contra o destino. A promessa de um trabalho simples, um salário modesto e um teto sobre a cabeça, mesmo que em um lugar isolado e com ares de mistério, era tudo que ela tinha. Sem tempo para mais lamentações, Aurora arrumou a pequena trouxa com suas poucas roupas e a medalhinha de Nossa Senhora que sua avó lhe dera. A esperança, frágil como uma flor do cerrado, renascia em seu peito, misturada a um pressentimento de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Um caminho que a levaria a desvendar segredos mais antigos e sombrios que as próprias terras da fazenda Santuário. Ela não sabia, mas estava a caminho de um lugar onde o silêncio guardava mais verdades do que as palavras poderiam contar. A notícia do emprego na fazenda Santuário se espalhou como brasa em capim seco pelo vilarejo. Não demorou para que os olhares curiosos e as fofocas veladas começassem a seguir a Aurora. Na venda do Zé, onde as mulheres se encontravam para comprar mantimentos e trocar novidades, os sussurros eram como ferroadas. Coitada da Aurora, indo se meter naquele ninho de corvos, dizia Dona Lúcia, com a mão na boca, como se o vento pudesse levar suas palavras até os ouvidos dos poderosos irmãos. Dizem que lá a moça sumiu e nunca mais se soube dela, completava Dona Mariquinha, persignando-se. A mãe dos 3 irmãos, ou a esposa do falecido patriarca, desaparecera há anos e ninguém naquelas paragens ousava questionar os poderosos herdeiros. A história de um sumiço sem explicação, as paredes da fazenda que guardavam silêncios estranhos, tudo isso tecia uma aura de temor e superstição em torno do lugar. Aurora sentia o peso desses olhares e cochichos em sua pele, como se cada palavra fosse uma picada. Ela sempre fora uma moça discreta, avessa a escândalos e atenta aos preceitos da boa conduta. O julgamento da sociedade, embora velado, a incomodava profundamente. A ideia de ir para um lugar com tão má fama, aceitar um trabalho em uma casa onde a tragédia parecia fazer morada, feria seu senso de decência. Seu coração apertava, um misto de medo e vergonha. Que diria a avó, se ainda estivesse viva, de sua neta se aventurando em um lugar tão questionável? Mas a voz da necessidade falava mais alto que o alvoroço das línguas afiadas. Sem a avó, sem casa, sem perspectivas, a fazenda, por mais assustadora que fosse a sua reputação, era a única tábua de salvação em seu naufrágio. A vergonha e o medo eram luxos que ela não podia se dar. Era preciso seguir em frente, mesmo que o caminho fosse pavimentado com incertezas e a sombra de um mistério. A despedida de São Benedito foi solitária e dolorosa. Não havia abraços de consolo. Apenas acenos tímidos de alguns vizinhos mais corajosos e olhares de pena, com uma trouxa puída nas mãos, contendo suas poucas posses, 2 vestidos simples, uma muda de roupa de baixo e a medalha de Nossa Senhora, seu único legado da avó. Aurora subiu na carroça de seu nonato, um carreiro velho e calado que aceitara levá-la até a encruzilhada que dava para a fazenda Santuário. O sol já estava alto, e a poeira que subia dos cascos dos cavalos tingia o ar de um vermelho ocre. A cada chacoalhão da carroça, o vilarejo diminuía no horizonte, e com ele, a pouca segurança que ele ainda representava. O silêncio da estrada era preenchido apenas pelo rangido das rodas e pelos pensamentos inquietos de Aurora. Ela sentia um nó na garganta, um pressentimento de que estava se afastando não só de sua casa, mas de uma parte de si mesma,
entrando em um limbo onde as regras antigas não valeriam mais. A viagem parecia não ter fim. As horas se arrastavam sob um céu de um azul implacável. A paisagem mudava gradualmente. As plantações de milho e feijão foram dando lugar a uma vegetação mais densa, com árvores retorcidas e arbustos espinhosos. A estrada, antes irregular, transformou-se em uma picada mal traçada, onde a carroça mal conseguia passar. O ar ficou mais pesado, mais quente, e o silêncio, antes apenas notável, agora era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto estridente das cigarras e o pio distante de alguma ave de rapina. Seu nonato, um homem de poucas palavras, apenas apontou com o queixo para uma trilha que se abria entre a mata cerrada. É por ali. Não posso ir mais. A fazenda santuário fica mais umas boas léguas adentro. Boa sorte, moça. Não havia malícia em sua voz, apenas um cansaço e um respeito quase reverencial pelo que aguardava a aurora. Ele sabia o que significava entrar naquelas terras. O adeus de seu nonato foi abrupto, e a aurora se viu sozinha à beira daquela picada escura, sob o sol a pino. Um arrepio correu-lhe a espinha. O coração batia forte, um tambor descompassado no peito. Era ali. Era a hora. Com a trouxa firmemente agarrada, ela começou a caminhar. A mata parecia fechar-se sobre ela, os galhos se entrelaçando como braços fantasmagóricos. O cheiro de terra molhada e folhas secas preenchia o ar, e a luz do sol, antes tão forte, agora era filtrada pelas copas das árvores, criando um jogo de sombras que tornava o caminho ainda mais misterioso. A cada passo, a solidão e o medo aumentavam. Seria uma loucura? Teria ela cometido o maior erro de sua vida ao se aventurar ali? A resistência inicial, um sussurro de cautela, se transformou em um grito mudo dentro dela. Queria voltar, correr para longe daquele mato fechado, daquele silêncio opressor. Mas para onde? O vilarejo significava fome e rua. A fazenda, ao menos, oferecia um teto e um prato de comida, por mais alto que fosse o preço a pagar. Depois do que pareceram horas de caminhada sob o sol inclemente, as árvores começaram a rarear, e uma clareira se abriu. E ali, como um monstro adormecido emergindo da neblina, estava a fazenda santuário. A visão a assombrou. Não era a casa imponente e bem cuidada que ela havia imaginado, mas sim uma construção antiga e grandiosa, porém marcada pelo tempo e pelo abandono. As paredes de taipa grossa, outrora brancas, estavam desbotadas e sujas. As telhas de barro, muitas quebradas, revelavam buracos no telhado. As janelas, altas e estreitas, pareciam olhos vazios e empoeirados, alguns com as madeiras podres e vidros estilhaçados. O portão de ferro, enferrujado e entreaberto, chiava ao vento, convidando-a para um lugar que parecia esquecido pela própria vida. O jardim, antes certamente exuberante, agora era um matagal denso, com roseiras selvagens e ervas daninhas cobrindo o que antes devia ser um caminho. Um poço antigo, com sua roldana enferrujada, completava a cena de desolação. Aurora sentiu um aperto no estômago. Aquilo não era um lar, era um mausoléu. Mas a necessidade era um chicote que a impulsionava. Respirou fundo, apertou a trouxa contra o peito e atravessou o portão, sentindo cada rangido ecoar em seus ossos. A porta da casa principal estava ligeiramente entreaberta, convidando-a para o desconhecido. Ao empurrá-la, um cheiro de mofo, madeira velha e algo indizível a atingiu. A penumbra da entrada era densa, quase palpável. Poeira e teias de aranha adornavam os móveis antigos, cobertos por panos brancos como fantasmas silenciosos. "Olá?" chamou Aurora, a voz falhando um pouco. O som ecoou e se perdeu no silêncio pesado da casa. Nenhuma resposta. Ela deu alguns passos para dentro, sentindo o assoalho de madeira ranger sob seus pés. "Tem alguém aí?" De repente, uma sombra se moveu no canto da sala. Aurora deu um salto, o coração na boca. Era um homem, alto e corpulento, de rosto marcado e olhos que pareciam carregar o peso de muitas noites sem sono. João, o mais velho dos irmãos, provavelmente. Seus traços eram rudes e a expressão fechada. Ele a encarou por um longo momento, sem dizer uma palavra, como se a estivesse avaliando. "A babá, imagino", disse ele finalmente com uma voz rouca e baixa, quase um resmungo. "Chegou tarde. Seu quarto é lá em cima, à direita. A menina está no quarto dela." Não houve convite para sentar, nenhuma palavra de boas-vindas. A recepção fria era um espelho da casa e da alma de seus habitantes. A resistência de Aurora se acendeu novamente. Onde ela havia se metido? Mas a lembrança do coronel Eurico e da casa perdida era um freio para qualquer fuga. Ela apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Outros 2 homens surgiram, um de cada lado de João, como se estivessem à espreita. Pedro, o do meio, era mais magro, de olhos penetrantes e uma barba rala que não escondia a amargura em seu semblante.
Mateus, o mais novo, parecia mais gentil, mas seus ombros estavam curvados, e ele evitava o olhar de Aurora fitando o chão. Os três a observaram em silêncio, uma estranha trindade de homens marcados pela dor e pelo isolamento. A presença deles era sufocante. Era como se a casa inteira respirasse com o mesmo ar pesado e triste. A Cecília? Onde está? Perguntou Aurora, tentando quebrar o silêncio opressor. Foi Mateus quem respondeu com a voz embargada. No quarto dela. Ela não sai muito? Está lá em cima, nos fundos. Aurora sentiu um calafrio. Nos fundos? A ideia de uma criança isolada no fundo de uma casa tão grande e escura parecia cruel. Ela subiu a escadaria rangente, a trouxa pesada em uma mão, o coração ainda mais pesado no peito. O corredor era comprido, com portas fechadas de ambos os lados, todas igualmente silenciosas. O quarto que lhe foi indicado era pequeno e simples, com uma cama de ferro, um armário velho e uma janela que dava para um quintal abandonado. Ela jogou a trouxa sobre a cama e seguiu a indicação de Mateus, o único que parecia minimamente capaz de um fio de gentileza. No final do corredor, em um canto esquecido da casa, ela encontrou a porta. Bateu levemente. Cecília? Sou Aurora, a nova babá. Um silêncio. Nenhum som veio de dentro. Aurora abriu a porta devagar. O quarto era escuro, com as cortinas pesadas fechadas, impedindo a entrada de qualquer raio de sol. O ar era abafado e com cheiro de naftalina. Em um canto, sentada no chão, abraçando os joelhos, estava Cecília, uma menina de 7 anos, miúda e pálida, com cabelos negros escorrendo sobre os ombros. Seus olhos grandes, de um castanho intenso, se fixaram em Aurora. Não havia curiosidade nem alegria, apenas uma melancolia profunda, como se ela carregasse o peso de todos os segredos daquela fazenda. Olá, Cecília, disse Aurora, tentando um sorriso, mas a voz saiu mais trêmula do que queria. A menina não respondeu. Apenas continuou a olhá-la com um olhar que parecia enxergar através dela, para um lugar longínquo e triste. Os primeiros dias na Fazenda Santuário foram um purgatório para Aurora. O trabalho, que lhe parecia simples, à distância, era complexo de uma forma que ela jamais imaginara. Cecília permanecia em seu silêncio, uma pequena estátua de dor. Aurora tentava de tudo para se aproximar. Contava histórias da sua infância, cantava cantigas de ninar que a avó lhe ensinara, tentava fazê-la comer as poucas guloseimas que conseguira trazer. Mas Cecília era uma fortaleza inexpugnável. Ela apenas a observava, os olhos vazios, como se estivesse sempre à espera de algo, ou a lamentar algo. Aurora sentia-se impotente. Os irmãos, por sua vez, viviam reclusos em suas próprias rotinas, evitando o contato visual, a fala. João era autoritário e exigente, Pedro, um poço de amargura, e Mateus, o mais introspectivo, parecia o mais machucado de todos. As refeições eram um ritual silencioso na vasta mesa de jantar, onde os ruídos dos talheres eram os únicos sons permitidos. Aurora sentia-se um espectro, uma intrusa em uma casa de fantasmas. A cada dia, a fazenda revelava mais de sua melancolia. As teias de aranha pareciam se multiplicar, a poeira cobria tudo, e os móveis velhos guardavam ecos de vidas passadas. O silêncio era interrompido apenas pelo vento que uivava nas janelas e pelos gemidos distantes da madeira que se contraía. A curiosidade de Aurora, no entanto, começou a superar seu medo e sua resistência. Por que Cecília era tão reclusa? Por que os irmãos viviam em tamanha tristeza? O que havia acontecido com a mãe deles? As perguntas, antes apenas um eco na mente de Aurora, começaram a se transformar em um insistente chamado. Havia algo mais, algo profundo e sombrio sob a superfície daquela quietude. Ela começou a observar, a notar pequenos detalhes. Um retrato empoeirado de uma mulher sorridente que parecia ter o mesmo olhar de Cecília, mas que estava virado para a parede. Um baú trancado no sótão que os irmãos sempre evitavam. As noites em que João e Pedro bebiam em silêncio, enquanto Mateus se afastava para rezar. A babá, que veio para um trabalho simples, sentia-se agora uma detetive improvisada, compelida a desvendar o véu que cobria aquele lar. Aurora se aproximava do mistério, não por vontade, mas por necessidade. A cada dia, sua esperança de um recomeço simples se desfazia, e ela era arrastada para as entranhas daquele segredo. A menina, Cecília, era a chave, ela sabia, mas a porta estava selada por um pacto de silêncio. Como uma planta que busca a luz em meio à escuridão, Aurora sentia que precisava encontrar a verdade, não só para Cecília, mas para si mesma. Ela não podia mais fugir. O que a aguardava nos corredores sombrios da Fazenda Santuário, entre os olhares vazios dos irmãos e o silêncio doloroso da menina, era um enigma que ela estava prestes a desenterrar, uma verdade que mudaria para sempre o destino de todos eles. E ela sabia que, para desvendá-lo, precisaria de uma coragem que ela nem sabia que possuía. O sol se punha,
tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, e a fazenda, sob a luz crepuscular, parecia ainda mais misteriosa, guardando seus segredos com uma solenidade quase macabra. Aurora, de pé na janela do quarto da menina, olhava para o horizonte sentindo o peso daquela casa, e a certeza de que a verdade, por mais dura que fosse, estava esperando por ela, escondida nas sombras do santuário. Os dias na fazenda santuário se esticavam, monótonos e carregados como uma tarde de verão prestes a desabar em tempestade. Aurora se esforçava para encontrar um ritmo, uma rotina que amenizasse o peso do silêncio e da melancolia que permeavam cada cômodo daquela casa. De manhã bem cedo, quando o sol ainda desenhava sombras alongadas no terreiro de terra batida, o cheiro forte e reconfortante do café, coado na hora, subia da cozinha, misturando-se ao aroma de pão de queijo que a cozinheira, Dona Rita, uma mulher miúda e sábia que parecia saber mais do que dizia, preparava. Era o único momento de alguma normalidade, um breve respiro antes que o peso do dia voltasse a se instalar. Aurora se desdobrava no cuidado com Cecília. A menina, um fantasma em miniatura, continuava reclusa em seu próprio mundo de sombras. A Aurora tentava de tudo para arrancá-la do torpor. Falava sobre as cores das flores que via pela janela, sobre os pássaros que cantavam, sobre as histórias que a avó lhe contava. Cecília, porém, raramente respondia. Seus olhos, grandes e escuros, seguiam Aurora com uma intensidade que a fazia estremecer. Era como se a menina estivesse em um constante estado de alerta, observando cada movimento, cada palavra, avaliando-a com uma seriedade imprópria para sua idade. Aurora sentia que Cecília era como uma plantinha murcha, precisando de sol e água, mas sem saber como alcançá-los. Lentamente, com uma paciência que nem ela sabia que possuía, Aurora começou a quebrar a barreira invisível que separava as duas. Um dia, enquanto desenhava no chão do quarto com um pedaço de carvão, tentando mostrar a Cecília como era a igrejinha de São Benedito, a menina estendeu a mão e tocou, de leve, a ponta do carvão. Foi um gesto mínimo, quase imperceptível, mas para Aurora significou um universo. Ela sorriu, um sorriso genuíno, e Cecília, pela primeira vez, esboçou um leve movimento nos lábios, um quase sorriso que se desfez tão rápido quanto surgiu. Pequenos gestos, como esse, começaram a florescer no cotidiano das duas. Um aceno de cabeça quando Aurora entrava no quarto, um olhar menos distante quando ela cantava uma cantiga de ninar, a mãozinha que se aproximava de Aurora quando ela lia um livro de figuras. Não eram grandes avanços, mas eram pontes, frágeis e delicadas, sendo construídas sobre o abismo do silêncio de Cecília. Os irmãos, por sua vez, continuavam a ser enigmas. João, o mais velho, passava a maior parte do dia montado em seu cavalo, inspecionando as terras da fazenda. Voltava ao entardecer, exausto, com a poeira da roça grudada em suas roupas, e seu silêncio se aprofundava à medida que a noite caía. Pedro, o do meio, passava horas trancado em seu escritório, lendo papéis e livros antigos, ou apenas olhando para o nada pela janela. Seus olhos tinham um brilho febril e seu humor era tão instável quanto o tempo. Mateus, o caçula, era o único que parecia carregar um fardo visível, uma dor que não conseguia esconder. Ele passava longos períodos na capela da fazenda, uma construção pequena e abandonada nos fundos da sede, rezando em voz baixa, as costas curvadas como se estivesse sob o peso de um pecado. Quando Aurora o encontrava pelos corredores, ele abaixava os olhos, envergonhado, e respondia com monossílabos. A fazenda santuário era um universo à parte. Os dias eram marcados pelo canto dos pássaros ao amanhecer, o mugido distante do gado, o cheiro de terra molhada após as raras chuvas que beijavam o sertão. O pôr do sol, um espetáculo diário de cores vibrantes, pintava o céu de Goiás com tons de laranja e roxo, lançando sombras longas e misteriosas sobre as árvores retorcidas e os casarões. Mas, mesmo em meio a tanta beleza natural, a aura de tristeza da casa era inegável. Aurora sentia a opressão em cada tábua rangente, em cada móvel empoeirado. Ela começou a explorar os cômodos vazios da velha sede durante as poucas horas de folga, como um detetive silencioso. Havia salas fechadas à chave, móveis cobertos por lençóis brancos, um piano desafinado no salão principal, esquecido, como se a música houvesse fugido dali há muito tempo. Em um dos corredores mais afastados, ela encontrou uma estante cheia de livros antigos, muitos deles sobre lendas e folclore local, alguns empoeirados, diários e cadernos de anotações com uma caligrafia elegante, pertencentes, ela imaginava, à mãe dos irmãos. Ela os folheava quando podia, tentando encontrar pistas, um fio de Ariadne que a guiasse pelo labirinto daquele mistério. Enquanto isso, a fofoca em São Benedito, alimentada pela ausência de Aurora e pelo mistério da fazenda, não parava de crescer.
Dona Lúcia e Dona Mariquinha, com suas línguas afiadas, teciam novas tramas a cada ida à venda. Dizem que a moça nem volta mais. Sumiu como a outra, cochichava uma. É o que dá a se misturar com esses homens que vivem à sombra, respondia a outra, com um ar de quem sabe de todos os podres do mundo. As histórias se misturavam, que a fazenda era assombrada, que os irmãos haviam escondido algo terrível, que a pobre Aurora estava sendo mantida em cativeiro. Alguns diziam que ela havia ido lá por dinheiro fácil, que não se importava com a fama duvidosa do lugar. O julgamento da sociedade, antes um incômodo, agora era um burburinho distante, mas que, de alguma forma, chegava aos ouvidos dos poucos que se aventuravam a ir à fazenda. Um dia, seu Zé, o dono da venda, que ocasionalmente levava mantimentos para a fazenda, comentou com Aurora, com um olhar de pena. Moça, o povo lá embaixo anda falando muito da senhora. Tome cuidado. Gente de cidade pequena é como urubu. Gosta de carniça. E essa fazenda? Ah, essa fazenda é uma carniça para a língua do povo. Aurora sentiu um aperto no peito. As palavras, mesmo que ditas com a melhor das intenções, eram como estiletes. Ela estava longe, mas as garras do preconceito a alcançavam. Que importância tinha o que eles falavam? Ela estava ali por necessidade, por sua vida, por Cecília. No entanto, a reputação era tudo para uma moça sozinha naqueles tempos. E o julgamento alheio pesava em sua alma, lembrando-a da solidão e da vulnerabilidade de sua situação. A aproximação entre Aurora e Cecília, ainda que lenta, começou a provocar reações sutis nos irmãos. Mateus, que antes evitava o olhar de Aurora, agora a observava de longe, com uma ponta de curiosidade e talvez um indício de gratidão. Em algumas ocasiões, ele trazia flores silvestres do campo para Cecília e pedia para Aurora colocá-las no quarto da menina. Era o seu jeito torto de se aproximar, de tentar mostrar um cuidado que ele não conseguia expressar diretamente. João e Pedro, no entanto, pareciam mais tensos, mais fechados. A presença de Aurora, uma estranha em seu santuário de silêncio, era um lembrete constante de que o mundo exterior ainda existia, e talvez uma ameaça ao segredo que guardavam. Um dia, Aurora ouviu uma conversa entre João e Pedro. As vozes abafadas vinham da biblioteca. Ela está mexendo com a menina. Não devíamos ter contratado ninguém, disse Pedro, a voz áspera. Ela precisa de alguém. E precisávamos de ajuda, respondeu João com a voz cansada. Mas ela está curiosa, as perguntas. Ela olha demais, retrucou Pedro, e as palavras se perderam em um murmúrio. Aurora se afastou, o coração aos saltos. Eles a estavam observando. Seu desejo de desvendar o mistério não passava despercebido. A cada passo que dava em direção à verdade, ela sentia que estava se aprofundando em um pântano, onde cada movimento poderia ser perigoso. Ainda assim, ela não desistia. A cada sorriso tênue de Cecília, a cada pequeno avanço na relação entre elas, Aurora sentia uma força renovada. A menina era seu refúgio, sua razão para ficar, para tentar entender. No fim da tarde, quando o sol já se esvaía no horizonte, pintando o céu com tons de brasa e lavanda, Aurora e Cecília ficavam na varanda da fazenda, observando o gado pastar no campo distante. O silêncio da menina, antes opressor, agora parecia ter uma doçura peculiar. Aurora contava histórias, e Cecília, embora ainda calada, às vezes apertava sua mãozinha. Aqueles eram os momentos em que Aurora sentia um calor no peito, uma ponta de esperança, um vislumbre de que, talvez, o amor e a paciência pudessem sim florescer mesmo nas terras mais áridas e em um lar tão triste. Ela sentia que estava se aproximando de algo grande, de uma revelação que mudaria tudo. O cheiro de café no ar, o barulho da chuva fina que começava a cair, o murmúrio dos insetos noturnos, tudo se misturava em uma melodia que embalava a alma de Aurora, enquanto ela se preparava para os segredos que ainda estavam por vir, bem ali, sob as telhas velhas da fazenda santuário. O tempo, na fazenda santuário, era uma correnteza lenta, mas impiedosa, que arrastava a Aurora cada vez mais para dentro do seu misterioso caudal. Os pequenos gestos de Cecília se transformaram em laços indissolúveis. A menina, antes uma estátua de dor, começava a demonstrar sinais tênues de vida. As mãos que antes mal tocavam as de Aurora, agora se apertavam firmemente quando o trovão anunciava a chuva forte que caía no sertão, ou quando um pesadelo a despertava no meio da noite. Aurora, em seus braços, oferecia um consolo que a menina parecia jamais ter conhecido. Cecília ainda não falava, mas seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma mistura de medo e confiança quando encontravam os de sua babá. Um dia, enquanto Aurora penteava os longos cabelos escuros da menina, Cecília, que estava sentada em seu colo, virou-se e com a mãozinha trêmula tocou o rosto de Aurora. Foi um toque suave,
quase etéreo, mas carregado de uma profundidade que fez o coração de Aurora se apertar. Naquele momento, sem palavras, elas compartilharam um segredo, um laço de afeto que transcendia a lógica e as circunstâncias. Aurora sentiu que, para Cecília, ela era mais do que uma babá. Era um porto, um pedaço de luz em sua escuridão. Se você também se emocionou com essa conexão que transcende as palavras, deixe seu gostei e ajude a mostrar que a esperança pode florescer mesmo nos lugares mais sombrios. Os irmãos, observadores silenciosos, não conseguiam mais ignorar a mudança em Cecília. Mateus, o caçula, foi o primeiro a se aproximar. Em uma noite de luar, enquanto Aurora e Cecília observavam as estrelas da varanda, ele sentou-se a uma distância respeitosa. Ela está diferente, murmurou Mateus, a voz carregada de uma tristeza antiga e um fio de esperança. Você está fazendo bem a ela, Aurora. Foi a primeira vez que ele pronunciou o nome dela com uma doçura que não havia demonstrado antes. Aurora sentiu um calor no peito, um reconhecimento silencioso de seu esforço. Os pequenos cadernos e diários que Aurora encontrou na biblioteca se tornaram seus companheiros noturnos. Ela lia sobre a vida da mãe dos irmãos, uma mulher chamada Helena, que tinha uma paixão pela botânica e pela poesia. As anotações de Helena eram cheias de descrições da fazenda, de seus filhos e de uma melancolia sutil que Aurora reconhecia. Havia menções a um irmão mais velho, que não era João, a um segredo de família, que pesava sobre a casa, e a uma planta rara, a flor da noite, que Helena buscava incessantemente nas matas. As palavras da mulher, morta há anos, pareciam sussurrar através do tempo, revelando fragmentos de uma verdade soterrada. As noites em que a chuva batia forte nas telhas velhas da fazenda, trazendo o cheiro forte de terra molhada e a música da natureza, eram os momentos em que Aurora se permitia mergulhar mais fundo nos segredos de Helena, sentindo-se, de alguma forma, conectada à mulher que Cecília havia perdido. A cumplicidade com Mateus começou a crescer. Ele, atormentado por fantasmas que Aurora ainda não compreendia, começou a abrir pequenos vãos em sua fortaleza de silêncio. Um dia, ele a encontrou folheando um dos diários de Helena. Seus olhos se arregalaram. "Onde você encontrou isso?" perguntou, a voz quase um sussurro. Aurora explicou. Mateus hesitou, mas depois de um longo silêncio disse: "Ela era especial, e a fazenda para ela era vida, até que..." Ele parou, incapaz de continuar, mas a porta estava aberta. Aurora sentiu que estava cada vez mais perto de desvendar a verdade por trás da melancolia de Mateus, da frieza de João e Pedro, e, acima de tudo, do silêncio de Cecília. Entretanto, nem tudo era um caminho suave. A crescente curiosidade de Aurora e a sua proximidade com Mateus começaram a despertar a fúria latente de Pedro e João. João, o mais velho, mantinha um controle férreo sobre a fazenda e sobre a vida de todos ali. A ideia de que uma estranha estivesse desenterrando o passado, mexendo nas feridas abertas, o deixava irritadiço. Ele a observava com um olhar de desconfiança, e suas palavras, quando dirigidas a ela, eram curtas e cheias de um tom de advertência velada. "A babá cuida da criança, não da história da casa, Aurora", disse ele em uma ocasião com a voz grave e autoritária, enquanto Aurora estava perto da biblioteca. Pedro, por sua vez, era mais sutil e perigoso. Seu olhar, que antes era apenas amargo, agora carregava uma malevolência que fazia Aurora se encolher. Ele passava longas horas em seu escritório, e ela o via muitas vezes folheando papéis antigos, documentos, como se estivesse revirando o passado para encontrar algo. O cheiro de tabaco e conhaque que vinha de seu cômodo tornava o ambiente ainda mais denso. As fofocas do vilarejo, a cada dia, se tornavam mais ácidas. Seu Zé, o carreiro, quando vinha, trazia as novidades carregadas de preocupação. "Moça, o povo já fala em feitiço. Que a senhora está enfeitiçando o caçula dos irmãos. Que essa fazenda esconde muito mais do que se imagina e que gente de fora não devia se meter", disse ele com a voz baixa e um olhar de alerta. Aurora sentiu o frio na espinha. A incompreensão da sociedade, o medo do desconhecido, tudo se transformava em fofoca venenosa, capaz de destruir uma reputação e, pior, de incitar o perigo. Você que está me ouvindo conseguiria viver nessa época, onde o julgamento alheio era tão pesado quanto a lei, e o boato se espalhava como incêndio em palha seca. A fazenda, embora remota, não estava imune às influências externas. O coronel Eurico, o mesmo que havia ameaçado Aurora de despejo, era um homem influente, com ouvidos em todos os cantos. Ele sabia de tudo o que acontecia nas terras vizinhas, e o mistério da Fazenda Santuário era um prato cheio para sua curiosidade e, talvez, seus interesses. A história da babá, que estava se misturando demais com os irmãos, não tardou a chegar aos seus ouvidos, distorcida e carregada de malícia. A tensão na casa aumentava a cada dia.
Aurora sentia que estava caminhando sobre a areia movediça. A cada pequena revelação, a cada pista que encontrava nos diários de Helena, o risco se tornava mais palpável. A relação com Mateus, que se aprofundava em confissões silenciosas e olhares de cumplicidade, era um contraponto à hostilidade crescente de João e Pedro. Ela sentia-se presa entre a necessidade de desvendar a verdade para Cecília e o perigo iminente que essa busca representava. O clímax emocional chegou de forma inesperada. Em uma tarde chuvosa, enquanto Cecília dormia, Aurora, vasculhando os papéis de Helena, encontrou uma carta antiga, amarelada pelo tempo, escondida no fundo de um baú esquecido no sótão. A caligrafia de Helena era apressada, quase ilegível, mas as palavras eram chocantes. A carta não era para um dos irmãos, mas sim para uma amiga distante. Nela, Helena falava de um fardo insuportável, de um segredo que me consome e de um crime silenciado que a estava matando lentamente. No final da carta, uma frase a fez gelar. Eu temo pela vida de meu filho mais velho e pelo futuro da minha filha caçula. Eles jamais me perdoarão se a verdade for revelada. Ele, meu marido, é um monstro. Eles, meus filhos, são cúmplices. A carta estava incompleta, sem remetente e sem destinatário claro, mas a mensagem era um grito de dor e desespero. Helena havia descoberto algo terrível sobre o marido e sobre a cumplicidade de seus filhos mais velhos, João e Pedro. E a última frase aterrorizou a Aurora. Eu preciso sair daqui. Preciso proteger a menina. Se eu sumir, procurem por esta carta. O papel escorregou das mãos de Aurora. Um crime silenciado. Cúmplices. Um monstro. Tudo se encaixava de uma forma assustadora. O sumiço de Helena não fora um simples desaparecimento. Havia algo muito mais sombrio, mais terrível. A melancolia de Mateus, o silêncio de Cecília, a frieza de João e Pedro. Tudo era parte de uma teia de mentiras e segredos que envolvia a Fazenda Santuário. A verdade que ela tanto buscava estava ali, naquelas palavras. No mesmo instante em que ela tentava processar a terrível revelação, ouviu um barulho brusco vindo do andar de baixo. Passos pesados na escadaria. A porta do sótão, que ela pensava estar fechada, rangeu. Um vulto escuro apareceu na entrada. Era Pedro. Seus olhos, antes apenas amargos, agora brilhavam com uma fúria contida, e sua mão segurava uma antiga espingarda de caça. Ele a vira. Ele sabia que ela havia encontrado a carta. A ameaça, que antes era uma sombra, agora tinha um rosto. E era o rosto de Pedro. O que você pensa que está fazendo, intrusa? Sibilou Pedro, sua voz baixa e cheia de veneno, enquanto apontava a espingarda diretamente para a Aurora. O mundo de Aurora desabou. Tudo o que ela havia construído, o laço com Cecília, a confiança de Mateus, estava prestes a se romper. A verdade recém-descoberta era um veneno mortal. O perigo real havia chegado. A fazenda, que antes era um refúgio de mistérios, agora era uma armadilha. Tudo ia desmoronar. E a Aurora estava bem no centro da queda. O ar do sótão se tornou denso e opressor, pesado com o cheiro de mofo e o metal frio da espingarda. O rosto de Pedro, outrora apenas amargo, agora estava contorcido em uma fúria gélida, seus olhos fixos em Aurora com a intensidade de um predador. A boca da arma parecia um buraco negro, pronto para engolir não só sua vida, mas também a verdade que ela acabara de desenterrar. O que você pensa que está fazendo, intrusa? Sibilou Pedro, as palavras como tiros, cortando o silêncio com uma violência que fez a Aurora gelar até os ossos. Sua voz baixa e carregada de veneno trazia uma ameaça que transcendia a simples raiva. Ele sabia que ela havia encontrado a carta. O papel amarelado, um testamento de dor e traição, ainda tremia nas mãos de Aurora. Seu coração batia descompassado no peito, um tambor de guerra anunciando o fim. Eu não sei do que está falando, tentou Aurora, a voz falhando, mas o olhar de Pedro não vacilou. Ele deu um passo à frente, a espingarda movendo-se com ele, mantendo-se apontada para o peito dela. Não se faça de tola. Eu vi você fuçando nas coisas da minha mãe. Você achou, não achou? A maldita carta, o que você sabe, o que ela te disse? A voz de Pedro subiu de tom, e a veia em sua testa pulsava com intensidade. Aurora sentiu a adrenalina correndo em suas veias, o pânico ameaçando dominá-la. Mas a imagem de Cecília, a memória do toque suave da menina em seu rosto, trouxe-lhe por uma ponta de coragem. Não podia ceder, não agora que estava tão perto. Eu não achei nada além de papéis velhos, mentiu, tentando parecer firme, mas o tremor em suas mãos atraía. Pedro soltou uma risada seca e sem humor. Papéis velhos? Você acha que somos idiotas? Minha mãe. Ela era uma mulher de segredos, e nós prometemos mantê-los. Ninguém, e digo ninguém, vai desenterrar isso de novo. Ele se aproximou mais,
o cano da espingarda roçando o tecido de seu vestido. O cheiro de metal e pólvora era forte, nauseante. Aurora sentiu o chão girar. A fazenda santuário, que fora seu último refúgio. Agora era sua prisão. A ameaça, antes um murmúrio distante, havia se materializado na forma de Pedro, com a arma em punho e os olhos cheios de ódio. Tudo ia desmoronar, e ela parecia impotente para evitar a queda. A lembrança do coronel Eurico e de sua casa perdida a atingiu com força. Ela havia trocado uma prisão por outra, e esta era infinitamente mais perigosa. De repente, um barulho de passos apressados vindo da escadaria. João e Mateus apareceram na entrada do sótão, os rostos contraídos. João, o mais velho, tinha uma expressão de raiva e desapontamento. Mateus, por sua vez, estava pálido, com os olhos arregalados de horror ao ver Pedro com a espingarda apontada para Aurora. Pedro, o que pensa que está fazendo? Esbravejou João. A voz grave e autoritária, mas com um toque de apreensão. Coloque essa arma no chão. Pedro não desviou o olhar de Aurora. Ela estava fuçando João. Ela encontrou as coisas da mãe. Ela sabe. João, com um movimento rápido, arrancou a espingarda das mãos de Pedro. Sabe o quê? Nada. Ela não sabe nada. Ela é uma babá, não uma bisbilhoteira. Ele olhou para Aurora, os olhos frios e calculistas. Saia daqui, Aurora. Volte para o seu quarto. Agora. Aurora, ainda em choque, sentiu a urgência nas palavras de João. Era uma ordem, mas também um aviso. Pegou a carta amassada e a enfiou no bolso do vestido, a mão tremendo incontrolavelmente. Desceu a escadaria sentindo o peso dos olhares dos 3 irmãos sobre suas costas. A cada degrau, parecia que a casa rangia em desaprovação. O sangue corria em suas veias como um rio agitado. No seu quarto, Aurora se trancou. O quarto parecia pequeno demais, sufocante. Ela tirou a carta do bolso. Lágrimas de medo e raiva escorriam por seu rosto. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Um crime silenciado, um monstro, cúmplices. A verdade era pesada, terrível. Ela estava no centro de uma tragédia familiar que durava anos e parecia que não havia saída. A partir daquele momento, a vida na fazenda santuário mudou. A relação com os irmãos se tornou ainda mais tensa. João a ignorava completamente, tratando-a como um móvel. Pedro a evitava, mas seus olhos, sempre que se encontravam, queimavam de ódio e ameaça. Mateus, o único que demonstrava alguma compaixão, parecia mais abatido do que nunca. Seu olhar carregado de culpa e tristeza. Ele tentava se aproximar, mas Pedro sempre aparecia, com um olhar de advertência, e Mateus recuava. Aurora sentia-se cada vez mais isolada. As portas da casa, que antes pareciam apenas fechadas, agora estavam trancadas. Ela foi proibida de entrar na biblioteca, no sótão e em qualquer outro cômodo que não fosse seu quarto e o quarto de Cecília. A presença constante de um dos irmãos a vigiando sutilmente a sufocava. Ela era uma prisioneira em um castelo de mistérios. A única luz em sua escuridão era Cecília, a menina que presenciara a altercação no sótão. Mesmo sem entender as palavras, sentia a tensão. Ela se agarrava a Aurora com mais força, como se temesse que ela também fosse desaparecer. Aurora, por sua vez, encontrava em Cecília a força para continuar. Aquele pequeno ser inocente que carregava o mesmo peso de segredos era sua responsabilidade, seu motivo para lutar. A fofoca em São Benedito, agora com um motivo mais palpável, se espalhou como fogo incontrolável. As pessoas do vilarejo já não apenas cochichavam, elas apontavam. Histórias de violência e loucura na fazenda santuário ressurgiam com força total. Os boatos eram distorcidos e exagerados, que a babá tinha enfeitiçado os irmãos, que estava por trás de algum plano para tomar a fazenda, que ela mesma era uma mulher de má vida. A reputação de Aurora, tão cuidadosamente construída, estava sendo destruída, queimada em praça pública pela maledicência. O ponto de virada veio alguns dias depois. Aurora estava no quarto de Cecília, cantando baixinho uma cantiga de ninar, enquanto a menina, de olhos fechados, finalmente adormecia em seus braços. De repente, ouviu o som de uma carroça se aproximando. Um barulho de vozes altas no terreiro. Ela correu para a janela, sentindo um calafrio na espinha. No pátio, ao lado da carroça, estava o coronel Eurico. Mas ele não estava sozinho. Vinha acompanhado de 2 capangas com feições rudes e armados. E do tabelião da cidade, um homem gordo e suado que carregava uma pasta de documentos. João e Pedro estavam do lado de fora da casa, conversando com o coronel. Os rostos dos irmãos estavam sérios, mas não pareciam surpresos. Havia uma cumplicidade velada entre eles e Eurico. Aurora, escondida atrás da cortina, sentiu o mundo desabar. O que Eurico fazia ali? Aquilo não era uma simples visita. Ela viu o tabelião abrir a pasta e mostrar alguns papéis para João e Pedro. Os irmãos acenaram com a cabeça. Então, o coronel Eurico olhou para a casa, e seus olhos frios e calculistas encontraram a janela do quarto de Cecília.
Por um instante, seus olhares se cruzaram. Não havia dúvida. Ele estava ali por algo. O coronel Eurico, o vilão de sua antiga vida, havia ressurgido. E ele não parecia ter esquecido sua antiga dívida ou a humilhação que ela o fizera passar. A ameaça, que antes vinha de dentro da casa, agora se estendia para fora, abrangendo todo o seu passado. Aurora sentiu um nó na garganta. Parecia que não havia para onde correr. Os irmãos, seus supostos empregadores, pareciam estar mancomunados com seu antigo algoz. Ela estava presa entre dois fogos, em uma situação de desespero total. Tudo o que ela havia lutado para conquistar, a sobrevivência, a esperança de um recomeço, o amor por Cecília, estava ameaçado de ser destruído em um piscar de olhos. A tempestade não estava apenas começando, ela estava sobre eles, furiosa e implacável. E Aurora, com a carta de Helena ainda gravada em sua mente, sentia que estava prestes a perder absolutamente tudo. O encontro no terreiro da Fazenda Santuário era como um quadro macabro sob o sol impiedoso de Goiás. O coronel Eurico, com seu sorriso de escárnio, os capangas armados, o tabelião gordo e suado com a pasta de couro gasta, e os irmãos João e Pedro, com seus rostos impassíveis. Aurora, ainda escondida na penumbra do quarto, observava a cena com o coração batendo descompassado. O olhar de Eurico para a janela do quarto de Cecília não lhe saía da mente. Havia algo mais, algo além da dívida antiga. A conversa no terreiro se estendeu. Aurora não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal dos homens era eloquente. Eurico gesticulava, apontava para a casa, para as terras. João e Pedro acenavam, concordavam, mas havia neles uma tensão contida, uma relutância que Eurico parecia forçar. Mateus, que até então não havia aparecido, surgiu na porta da casa. O rosto pálido e os olhos arregalados de medo e repulsa. Ele tentou se aproximar, mas Pedro o conteve com um olhar, um aviso mudo. A cena durou o que pareceram anos, e Aurora sentiu o desespero se apossar dela. A verdade de Helena, o crime silenciado, tudo aquilo estava prestes a ser soterrado de vez. De repente, o tabelião abriu um pergaminho antigo, amarelado, e começou a ler em voz alta. A voz, embora abafada pela distância, chegou aos ouvidos de Aurora como um golpe. Era um documento, um testamento, não da avó de Aurora, mas da própria Helena. A mulher, em sua astúcia e desespero, havia deixado um testamento secreto. A leitura do tabelião revelava a verdade, brutal e incontestável. Helena, pressentindo o perigo, havia deixado uma cláusula específica em seu testamento, que a Fazenda Santuário e todos os seus bens seriam deixados para sua filha caçula, Cecília, desde que um segredo de família fosse revelado e que sua neta, caso a filha não vivesse para testemunhar, fosse a guardiã da verdade. Mas para isso, um crime silenciado deveria ser exposto, e os responsáveis, seus filhos mais velhos, João e Pedro, deveriam pagar por ele. A carta que Aurora havia encontrado no sótão era a chave para tudo. Ela mencionava um assassinato. O assassinato de seu filho mais velho, o primogênito, o irmão que João. Pedro e Mateus nunca mencionavam o verdadeiro herdeiro da fazenda, que havia sido silenciado por ter descoberto a grande fraude nas terras da família. Helena pedia que a verdade viesse à tona para que Cecília não crescesse sob a sombra da mentira e da violência, e para que o filho que foi silenciado tivesse seu nome limpo. O testamento ainda continha uma cláusula de que, caso a verdade não viesse à tona, ou Cecília não tivesse um guardião que a protegesse, as terras seriam transferidas para o coronel Eurico, o único capaz de garantir a ordem e a justiça na região. Era uma vingança, uma forma de Helena se proteger e proteger sua filha, e punir os filhos que se calaram diante do crime do pai. João e Pedro tentaram interromper o tabelião, os rostos contorcidos em uma mistura de fúria e desespero. "Chega! Isso é uma invenção!" gritou João, mas Eurico, com um sorriso vitorioso, o conteve. "É a lei, João, a última vontade da falecida, e o tabelião tem as provas." Aurora, no quarto, sentia o impacto de cada palavra como um raio. O irmão mais velho, o crime silenciado. O monstro era o pai, o patriarca da fazenda, que os irmãos João e Pedro haviam ajudado a encobrir. E Mateus, o mais novo, era apenas uma criança na época, aterrorizado e forçado ao silêncio. A dívida de Aurora, o despejo, tudo aquilo era parte do plano de Eurico para se apoderar das terras, usando a fragilidade e o medo dos irmãos. A cláusula do testamento de Helena era a única forma de evitar que a fazenda caísse nas mãos de Eurico. Mas para isso, a verdade do assassinato precisaria ser revelada. Naquele instante, um grito desesperado ecoou pela casa. Mateus, o caçula, não suportou mais o peso do segredo. Ele correu para o terreiro, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e se ajoelhou diante do tabelião. "É verdade, tudo é verdade."
Meu irmão, Davi, foi morto pelo meu pai. E João e Pedro ajudaram a esconder o corpo, a inventar a história do sumiço. A voz de Mateus, carregada de dor e culpa, quebrou o silêncio da mentira que pairava sobre a fazenda há tantos anos. Era a revelação do segredo, gritada ao mundo. O choque foi avassalador. João e Pedro, agora sem saída, tentaram calar Mateus, mas era tarde demais. O tabelião, com um olhar sério, anotava cada palavra. Eurico, embora surpreso com a confissão, via sua chance. Se a verdade vinha à tona, os irmãos iriam para a cadeia, e a cláusula do testamento de Helena, a que impedia que a fazenda fosse para ele, seria ativada. Aurora, impulsionada por uma força que nem ela sabia que possuía, saiu do quarto, desceu a escadaria e correu para o terreiro, a carta amassada de Helena em suas mãos. Essa carta é a prova. Helena me pediu para revelá-la. Ou ela gritou, mostrando o documento ao tabelião. A carta, com as últimas palavras de desespero de Helena, confirmava a confissão de Mateus, a cumplicidade de João e Pedro e o crime hediondo do pai. O confronto final era inevitável. João e Pedro, encurralados, tentaram fugir, mas os capangas de Eurico, que agora se viravam contra eles, os detiveram. A justiça divina e humana, há muito tempo atrasada, estava finalmente sendo feita. O tabelião, com um ar de gravidade, declarou o testamento de Helena válido e a propriedade da fazenda transferida para Cecília, sob a tutela legal de Aurora, como havia sido estipulado na cláusula de proteção. O segredo que assombrava a fazenda Santuário por anos, o assassinato de Davi, o primogênito e o acobertamento pelos irmãos, estava finalmente exposto. As sirenes das volantes da polícia, que haviam sido chamadas por Eurico, que em seu cálculo sórdido imaginou que a fazenda seria sua, começaram a ecoar na estrada distante. João e Pedro seriam levados. O desespero se misturava à resignação em seus rostos. Mateus, aos prantos, abraçou Aurora, um abraço de agradecimento e redenção. O coronel Eurico, por sua vez, olhava para a cena com um misto de fúria e frustração. Seu plano de se apoderar da fazenda havia falhado, e agora ele não tinha nada. A justiça, embora tardia e orquestrada por sua própria ambição, havia se voltado contra ele também. Naquele dia, a fazenda Santuário foi purificada pela verdade. O silêncio opressor foi substituído pelo choro, pela confissão, pela chegada da lei. Cecília, despertada pela comoção, apareceu na varanda, seus olhos, pela primeira vez, não vazios, mas cheios de uma curiosidade infantil, observando o caos. Ela ainda não falava, mas a verdade havia libertado o peso que a prendia. Aurora, exausta, mas com uma força renovada, segurou a mão de Cecília. A crise havia passado. A verdade estava à luz do sol. Os irmãos João e Pedro foram levados pelos policiais. E Mateus, embora desolado, sentia o alívio de uma alma que finalmente se livrara de um peso insuportável. A fazenda Santuário agora pertencia a Cecília, e Aurora era sua guardiã. Mas e agora? Como fica o amanhã? Com o que o destino ainda reservava para essas almas marcadas pela tragédia e pela redenção? As paredes da fazenda, outrora impregnadas de dor, agora guardavam um futuro incerto, mas com a promessa de um novo começo, um novo alvorecer. Justiça por Davi e Helena. A poeira que se levantou com a partida das volantes e o carro do tabelião demorou a baixar. Na fazenda Santuário, o silêncio que se seguiu não era mais o silêncio opressor de antes, mas um vazio, um respiro profundo após a tempestade. O sol já se punha, pintando o céu de Goiás com tons de esperança e um pouco de melancolia. Aurora, de mãos dadas com Cecília, observava as últimas luzes do dia beijarem as paredes da velha sede. Mateus, liberto do peso que o atormentava por anos, estava exausto, mas seus olhos mostravam uma paz que Aurora jamais vira antes. Os dias que se seguiram foram de reconstrução, de cura silenciosa. João e Pedro foram julgados e condenados pelo acobertamento do crime do pai. A justiça, embora tardia, havia se cumprido. A fazenda Santuário, antes um mausoléu de segredos, começava a respirar. Mateus, com a ajuda de Aurora, assumiu a responsabilidade pelas terras e pelos trabalhadores. Ele, que antes vivia na sombra dos irmãos e da culpa, encontrava na gestão da fazenda e no cuidado com Cecília um novo propósito. Aurora, por sua vez, dedicou-se à tarefa de trazer vida de volta àquele lar. O salto no tempo nos leva alguns anos à frente. As roseiras selvagens do jardim foram podadas, as ervas daninhas arrancadas e sementes de novas flores coloridas e perfumadas foram plantadas por Aurora e Mateus, um símbolo visível da renovação que brotava no coração da fazenda. As janelas, antes empoeiradas e fechadas, foram abertas para o sol, e a casa, arejada e limpa, começou a se encher de luz. O cheiro de mofo foi substituído pelo aroma de café fresco, de pão recém-assado e de flores do campo.
Cecília, antes uma flor murcha, floresceu sob o cuidado de Aurora e o amor paciente de Mateus. Ela começou a falar, primeiro em sussurros tímidos, depois em frases curtas, e finalmente em uma voz clara e alegre, cheia de perguntas e curiosidades, como qualquer criança deveria ser. A menina era a prova viva de que o amor e a verdade podiam curar as mais profundas feridas. Ela corria pelos corredores da fazenda, seu riso ecoando pelas paredes que um dia abrigaram tanta tristeza. Era a alegria que Helena, a mãe dela, sempre quis para sua filha. A honra de Aurora, vilipendiada pelas fofocas do vilarejo, foi restaurada. As mesmas línguas que antes a criticavam, agora falavam com respeito e admiração da moça que havia desvendado um crime e salvo uma criança. O coronel Eurico, por outro lado, sofreu a derrota de seu plano ambicioso e perdeu sua influência na região. Sua ganância não prevaleceu sobre a justiça. O amor, esse sentimento que surge nos lugares mais inesperados, também encontrou seu caminho na fazenda Santuário. Mateus, o homem que havia carregado o peso de um segredo e de uma culpa que não eram inteiramente suas, encontrou em Aurora não apenas uma companheira para a fazenda, mas para a vida. Ele admirava sua força, sua bondade, sua capacidade de ver a luz mesmo na escuridão mais densa. A Aurora, por sua vez, viu em Mateus a alma gentil e atormentada que merecia paz e felicidade. Ele era o oposto dos irmãos, um homem de coração bom que havia sido vítima das circunstâncias. Em um dia de primavera, quando a fazenda Santuário estava em seu auge de beleza e renovação, com os campos cheios de vida e a casa cheia de risadas, Aurora e Mateus se casaram. A capela da fazenda, que antes era um refúgio para as preces solitárias de Mateus, agora estava adornada com flores do campo, cheia de amigos e vizinhos que vieram testemunhar a união. Dona Rita, a cozinheira, preparou um banquete farto e até mesmo seu Zé, o carreiro, compareceu, com os olhos marejados de emoção. A colheita daquele ano foi abundante, um símbolo da fertilidade que retornava à terra e às vidas de todos. A fazenda Santuário não era mais o lugar sombrio e assombrado de outrora. Era um lar, um refúgio, um testamento da resiliência do espírito humano. Alguns anos depois, a maior alegria de Aurora e Mateus chegou. Um filho. Um menino forte e saudável que trouxe ainda mais luz e esperança para a casa. Cecília, agora uma adolescente feliz e tagarela, tornou-se a irmã mais velha, amorosa e protetora, cuidando do irmãozinho com um carinho imenso. A família que Aurora tanto buscou, a vida digna que ela sonhara, tudo se concretizou nas terras que um dia foram o palco de tanta tragédia. O passado sombrio não foi apagado, mas transformado em uma lição de força e perdão. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim desta jornada, que começou no interior de Goiás, em meio à poeira e aos segredos de uma fazenda antiga. A história de Aurora e da fazenda Santuário nos mostra que a vida, por mais dura que seja, sempre oferece uma chance de recomeço. Que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. E que o amor, a compaixão e a perseverança são as ferramentas mais poderosas para curar as feridas mais profundas. Se essa história tocou seu coração, se você se emocionou com a força de Aurora e a redenção de Mateus, eu te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever no canal para não perder outras histórias que brotam da alma do nosso Brasil, e a compartilhar este vídeo com aqueles que, como nós, acreditam na força da esperança e da justiça. Que a fé em dias melhores nunca nos abandone, e que a luz da verdade continue a nos guiar pelos caminhos da vida. Que a história de Aurora e Cecília seja um lembrete de que, mesmo após a mais forte das tempestades, o sol sempre volta a brilhar, trazendo consigo a promessa de um novo alvorecer. E assim, a vida na fazenda Santuário seguiu, plena e feliz, carregando em suas paredes não mais o peso do segredo, mas o eco das risadas, o cheiro de café coado e a melodia de um futuro reescrito com amor.